Encontro-me no bairro dos Pereiros. É um bairro centro-periférico, situado ao sul da cidade. E nele deparo-me com a segunda, ou seja, com a terceira igreja da cidade de Pombal. E da frente dela sairá a procissão das mulheres com a imagem de Nossa Senhora para o ponto culminante diante da primeira igreja da cidade, que é a Igreja do Rosário, outrora a Igreja do Bom Sucesso, e é lá onde acontecerá a procissão do encontro. Nesse momento, vejo que encontra-se na praça Herculano José de Souza uma certa quantidade de fiéis. O padre já se encontra no interior da igreja, rezando, se preparando para que daqui a pouco possamos sair em procissão. Aqui já vejo que descendo a rua Herculano José de Souza, encontra-se os coroinhas se preparando para a devida procissão. À minha frente temos a estátua de Frei Damião. Essa estátua foi uma promessa feita por Lorival da padaria. Padaria essa que se encontra à minha frente, já não pertencente ao seu grupo, e sim a outro, e que ele resolveu construir essa estátua e a colocou à frente da igreja de São Pedro, na cidade de Pombal, berço cultural do sertão paraibano. Nós nos negamos a reconhecer a nossa condição de pecadores. Até somos pecadores, mas pecadores não praticantes. Sentimos que algo pesa em nós, mas não sabemos dizer o quê. Às vezes buscamos a confissão, não porque nos arrependemos de nossos pecados, mas simplesmente por descaso, ou melhor, tratamos Jesus aos pontapés, porque buscamos só por medo de ir ao inferno, e não porque nos arrependemos de nossos pecados. E assim, quantas vezes vamos à confissão, não movidos por um movimento perfeito de arrependimento, mas apenas por medo. E sabemos que a nossa relação com Jesus não pode ser de medo, mas de amor. E quem ama não fere. Pelas vezes em que viramos as costas ao Senhor, que nos acovardamos sob o peso dos nossos pecados e dos nossos próprios escrúpulos, perdão, essa fragilidade, e fazei-nos dignos do carinho e da confiança que depositastes em nós, quando decidimos trilhar o caminho do Evangelho, sem olhar para trás. Tornai-nos fiéis até o fim, e que nada neste mundo nos separe de vós. Amém. Bendita e louvada seja a paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Morrer por nós na cruz por vosso amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Também na terra, louvores à Santa Cruz. Gloriosa
sinal de esperança e vida, o reino da Santa Cruz. Nesse momento, a procissão se aproxima da Rua do Rio. E cá encontro-me no entrocamento que une Rua do Baixo à Rua do Rio. E a procissão, nesse momento, está se aproximando com destino à Igreja do Rosário, outrora Igreja do Bom Sucesso. Encontro-me no centro histórico da cidade de Pombal, berço cultural do sertão paraibano, outrora chamado de Quadrado do Bom Sucesso. Como também estou diante da igreja tricentenária, igreja principiada em 1721, e o cruzeiro simbolizando a passagem do século XVIII para o século XIX. Nesse momento, a procissão das mulheres ingressa no centro histórico da cidade de Pombal. Preste a acontecer um encontro que dá-se-á à frente da Igreja do Rosário. Repito, Igreja tricentenária na cidade de Pombal. Na oração das santas mulheres. Mulheres empoderadas, são vocês. Mulher para ser empoderada. Não é para ser uma cuidadinha, não. Ah, cuidadinha, bichinha, inferior. Mulher para ser empoderada mesmo, empoderada na fé, como vocês. Empoderada na coragem de lutar, de batalhar, de trabalhar, de rezar, de ser forte, de deixar esse exemplo bonito para todos nós, de vida, olhando para Nossa Senhora das Dores, seus olhar, o olhar fixo, porque tem uma fé grande, olhar de confiança, como o olhar de vocês mulheres. Nós colocamos no olhar de Nossa Senhora das Dores, o olhar de todas as mulheres de Pombal e do mundo inteiro, o olhar certo, o olhar coerente. Mas muitas vezes também colocamos, ó mãe, os olhares de sofrimento, o olhar de dor, o olhar de desprezo, o olhar da solidão, muitas vezes pelos próprios filhos. Colocamos, ó mãe, Senhora das Dores, Senhora da Piedade, todas as mulheres do mundo, porque Tu és a mulher por excelência, e nossas mulheres e nossas santas mães também são por excelência, porque são imagem e semelhança de Deus. Deus viu que tudo era bom e por isso te escolheu, ó Maria. Te escolheu e te disse: Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo, ó Maria, e tu, ó Maria, estás conosco. Deus viu que tudo era muito bom e por isso criou a todos nós. Então rezemos pela nossa cidade de Pombal. Hoje às 17 horas, vamos depois da procissão do encontro, tanto na matriz do Bom Sucesso como na paróquia de São Pedro, teremos a celebração da paixão, da morte do Senhor Jesus Cristo. Hoje não tem missa em canto nenhum do mundo, nem hoje, nem amanhã, mas a celebração fazendo a memória da sua morte, do seu sofrimento. Às 17 horas, com a bênção, com o beijo da cruz, com a comunhão e com a oração pela igreja e pelo mundo inteiro. E depois, novamente, na paróquia de São Pedro, até a paróquia do Bom Sucesso, com mais uma procissão com a imagem do seu corpo. São caminhadas reflexivas que remetem a nós muitas coisas
interessantes da história da salvação e que a gente traz para o nosso dia, para a nossa vida também. Então vamos, neste dia que a igreja pede jejum, nesse dia que a igreja pede para a gente fazer um pequeno sacrifício, né, como já fizemos acordando cedo. Nesse momento, a procissão dos homens, a chamada procissão do Senhor dos Passos, ingressa no centro histórico da cidade de Pombal. E é nesse espaço no qual me encontro, acontecerá o ponto culminante. Neste momento do silêncio, momento do encontro da Virgem Mãe com o seu filho. Eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Vamos acompanhar no silêncio, na oração. Estou dentro da igreja do Rosário, recordando Nossa Senhora do Rosário, Senhor das Dores, recordando este momento do encontro, e tenhamos também nosso encontro nessa sexta-feira com o Senhor Jesus Cristo, fazendo tantos pedidos, tantas súplicas que fizemos nesta caminhada, nesta manhã. Vera ícona, ou verdadeira imagem, este é o significado do nome daquela que se compadeceu de Jesus e lhe enxugou o rosto. Que poderia oferecer ele naquele momento em retribuição por tão distinta atitude? Sua verdadeira face. Jesus quis deixar-nos esta preciosa mensagem. Sempre que de alguma forma eu lhe enxugar a face, sua fisionomia se estampará em minha alma. Serei outro Cristo. Sim, Christianus alter Christus. O cristão é um outro Cristo. Se na vida de todos os dias me empenhar em auxiliar o próximo a trilhar as vias do Evangelho, a buscar a salvação, a face de Cristo se fixará em meu espírito e eu me tornarei semelhante a Ele. Escutemos com atenção o canto de Verônica.
E Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão pela Virgem dolorosa. Dizimada sob o cruzeiro se silencia e testemunha. Nos encontramos para viver o mistério do amor crucificado. Hoje 2 cortejos se aproximaram como rios que correm para o mesmo mar de dor. Num deles, Nosso Senhor dos Passos, ferido, humilhado, quase irreconhecível. No outro, Nossa Senhora das Dores, cujo rosto revela um sofrimento que nenhuma palavra alcança. E agora eles se encontram, mãe e filho, olho no olho, coração no coração, dor em dor. Neste instante, irmãos, o tempo para, a respiração do mundo cessa, os anjos se calam. O universo contempla a cena mais humana e divina que já existiu. O encontro de uma mãe com seu filho que vai morrer. Jesus exausto tropeça. Seus olhos sujos de sangue e poeira procuram os olhos da sua mãe. E quando se encontram, não há grito, não há abraço, não há súplica. Há um silêncio que grita mais alto do que qualquer choro. Há um olhar que carrega o peso da dor de todos os séculos. E Maria não desfalece. Ela está em pé. Ela não impede o filho de seguir. Ela não discute com Deus. Mas dentro dela, irmãos, dentro dela o coração sangra como nunca. Como sangra o coração de uma mãe que vê seu filho sendo levado para morrer. Há dores que são tão grandes que não cabem nos olhos. E por isso escorrem pelos ossos. Dores que fazem o corpo tremer, mas que a fé mantém firme de pé. E você sabe, e se vocês quiserem saber como é esta dor, olhem para a mãe que enterrou um filho seu, um filho assassinado, um filho que tirou a sua vida. Olhem para a avó que cria os netos porque a filha foi levada pela droga. Olhem para a mulher que segura a marmita na entrada do presídio à espera de seu filho sair. São Marias, são cruzes, são encontros. E ainda assim, irmãos, quantos de nós conhecem o gosto do silêncio de Deus? Ouvimos falar de um Deus que ama, que cuida, que salva. Mas e quando ele se cala? Quando a doença não melhora? Quando a guerra e a violência não acabam? Quando a fome grita em meio a panelas vazias? Quando o filho tomado pela droga, pelo álcool, não volta para casa? Meu Deus, por que me abandonaste? Esse grito não ecoou apenas no Calvário, ele ecoa hoje nos becos das grandes cidades, nos campos esquecidos, no sertão que seca, na favela que chora, no hospital que transporta, na mãe que reza sozinha, no jovem. Nesse momento, os coroinha encontram-se enfileirados no quadrado do Bom Sucesso, especialmente na praça, ao lado da praça, na rua
João Carneiro, quando, após ao encontro, onde se dirigir à segunda igreja da cidade de Pombal, que recebeu o nome de Igreja do Bom Sucesso. Mesmo quando a mãe santa por dentro, ainda sim a esperança, porque haverá um terceiro dia, porque o túmulo não será pela palavra, porque o amor não morre, porque Deus não abandona. E se hoje estaremos com Maria, amanhã sorriremos com ela. Que este encontro nos transforme, que choremos sim, mas com fé, que sangremos sim, mas com esperança, porque mesmo que tudo pareça escuro, há salvação, porque mesmo que Deus esteja em silêncio, Ele vem cansado com o peso da cruz. Madalena depressa Sirineu vem ver. Assim vai meu filho, ele vai morrer. Abre a porta, povo, que já vem Jesus. Ele vem cansado com o peso da cruz. Ai, Senhor dos passos, vós contar meus passos. Livrai-me de algum embaraço. Abre a porta, povo, que lá vem Jesus. Seguindo a procissão, subindo a praça, pela rua Coronel João Carneiro, já com destino à segunda igreja da cidade de Pombal, que é a Igreja do Bom Sucesso. O encontro já aconteceu à frente da Igreja do Rosário. E agora, seguindo em procissão, com destino à Igreja do Bom Sucesso, da cidade de Pombal, berço cultural do sertão paraibano. Nesse momento, a sociedade católica sobe a rua João Carneiro, ladeando a praça Getúlio Vargas, na cidade de Pombal. A procissão do encontro aconteceu, repito, à frente da primeira igreja da cidade de Pombal, Igreja do Rosário, outrora Igreja do Bom Sucesso. E a procissão já se encontra próxima à segunda igreja da cidade de Pombal, que é a Igreja do Bom Sucesso.
Igreja de 1897. Sétimo passo, a morte de Jesus. Jesus morre a natureza, mas chorou seu amor, no veste tristeza. Naquele tempo, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o Filho disse, veio o Senhor. Havia ali uma água cheia de água, amarrada numa roda, escuta, peregrinada, e levada ao Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo estava consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, devida a preparação para a Páscoa. Os judeus queriam dar os corpos em casa da luz do sábado, porque aquele sábado era dia de festa só. Palavra da salvação. Senhor Jesus, tu não te apegastes à tua condição divina, mas te esvaziastes por inteiro, assumindo a condição de servo, humilhando-te até a morte e morte de cruz. Ensina-nos a dizer diante de cada angústia de nossa vida, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assumindo em nossa existência aquela atitude de obediência incondicional que te fez nosso Salvador, vencedor da morte,
o Senhor da vida. E assim foi concluída a procissão do encontro na cidade de Pombal, berço cultural do sertão paraibano. Espero que você deixe o seu like, o seu compartilhamento e o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.